Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu venho trazer um alerta hoje de uma passagem que está em 1 Coríntios 15, capítulo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em algumas tradições, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu tô falando muito voltado para os jovens, porque os jovens eles se associam muito com pessoas, é uma fase em que eles estão na escola, estão estudando, tem muito contato com outros jovens, né? E os jovens da igreja, é fundamental ter muito cuidado com quem estabelece uma relação, com quem vocês trazem para a vida de vocês. Por quê? Porque é muito fácil nós sermos influenciados, né? Como assim sermos influenciados? Não há problema em termos amizade com pessoas que não são cristãs. O problema é nós andarmos com essas pessoas intimamente. Por quê? Porque quando nós andamos com essas pessoas intimamente, nós acabamos nos associando aos costumes dessas pessoas. E esses costumes são costumes mundanos. E acaba que nós começamos a achar aquilo que é pecado normal. E isso não pode acontecer. Né? Nós começamos a sermos influenciados, nos acostumamos com os costumes daquelas pessoas, com os hábitos, com a linguagem, né? A gente percebe claramente quando há uma linguagem de um jovem não cristão, quando um jovem cristão, como um jovem que se desvia do mal. Né, com palavras grosseiras, com palavras estúpidas, com palavrões, né, são coisas que não fazem parte do nosso vocabulário. E se nós começarmos a conviver com isso, em um momento de ira, de tanto ouvir, de tanto estar habituado a ouvir aquilo, a gente acaba falando e pecando, né? Isso é só um exemplo da linguagem, mas com outros hábitos também. E aqueles que são pais de jovens, de adolescentes, de crianças, que estamos inseridos no meio cristão, nós também precisamos, digo eu como mãe, ter muita atenção e muito cuidado com aquilo que está sendo ministrado para os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado para eles, porque Paulo, quando escreve essa primeira carta ao Coríntios, e aqui nesse capítulo, ele fala dos falsos mestres, e nós não podemos achar que isso não acontece, e hoje tem acontecido com muita frequência. Falsos cristãos pregando falsas mensagens, pregando heresias, ensinando o que não é correto, o que não é a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos a esses ensinamentos, e aqueles que são mais velhos, jovens, adolescentes, que já têm uma capacidade de discernir o certo do errado, precisa também ter a atenção de saber o que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos cultos na igreja, pelos encontros de jovens, está correto. E só há uma forma de saber se está certo ou não, é se está na Bíblia. Como que nós vamos saber se está de acordo com a palavra de Deus? Se nós lermos a Bíblia. Então é mesmo necessário que nós tenhamos uma vida com Deus. Isso não é jargão, sabe? Isso é uma realidade. Nós precisamos estar atentos. Não há vida cristã sem ler a Bíblia. Não há vida cristã sem oração. Eu estava lendo uma pesquisa no Brasil falando que 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia uma vez toda. Existem pastores que nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez toda. E isso é um grande problema, porque como nós vamos pregar a salvação, como nós vamos ser imitadores de Cristo, se nós não lemos a palavra do Senhor, se nós não sabemos como devemos proceder, se nós não lemos o manual, como nós vamos saber usar essa palavra, como nós vamos saber usar ela na nossa vida. Então nós precisamos andar com pessoas que nos levam para perto de Deus, andar com pessoas que nos aproximam do Evangelho, pessoas que acrescentam no nosso ministério, pessoas que nos incentivam a ler a Bíblia, pessoas que nos ajudam quando nós lemos e não conseguimos entender direito. A gente vai naquela pessoa e fala, olha, eu li isso, e não consegui entender direito.
E é isso que nós precisamos. E essa pessoa chega e nos explica e nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. É disso que nós precisamos, crescer espiritualmente, crescer em graça e em conhecimento da palavra do Senhor. Só que se nós andarmos mais com pessoas mundanas, nós vamos tender mais para as coisas do mundo. E se nós andarmos mais, gastarmos mais o nosso tempo com as companhias da igreja, com os amigos da igreja, com as pessoas que são do nosso meio social cristão, nós vamos crescer mais. Nós precisamos estar unidos. Quando a Bíblia fala viver em comunhão, em união é andar junto. A gente precisa andar junto em parceria. Se nós andarmos juntos em parceria com a nossa liderança, nós vamos aprendendo cada vez mais. Porque os liderados de hoje são os líderes de amanhã. Mas para isso, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar disponível. Então, que nós venhamos buscar companhias de pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente, pessoas que querem nos deixar mais próximos de Deus e não mais próximos do mundo. Se nós temos uma amizade, uma pessoa que nós gostamos muito, mas essa amizade está me atrapalhando a adorar ao Senhor, me atrapalhando a ir para a igreja, me atrapalhando a adorar ao Senhor, nós precisamos ter atenção para cortar isso. Porque a Bíblia fala, o Senhor fala, que se nós amarmos mais os nossos pais, mais do que a Cristo, nós estávamos falando isso hoje na igreja, nós já estamos pecando. O primeiro lugar é do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. E nós estamos buscando, por último, o reino de Deus. Quando dá tempo, quando é possível. Existe sacrifício? Claro que existe, mas nenhum sacrifício que nós façamos é maior do que o sacrifício de Cristo por nós. Eu tô cansado. Sim. Olha, o Senhor renova as suas forças. Esteja lá. Esteja junto com os trabalhos da sua igreja. Esteja junto com os jovens da sua igreja. Caminhe junto para o mesmo alvo, que é Cristo. Nós temos amizades fora, sim, conheço inúmeras pessoas que não são cristãs, convivo, converso, claro, tratamos bem com amor, inclusive damos a essas pessoas o testemunho para que elas se interessem em viver aquilo que nós vivemos, porque para que eles se interessem, eles precisam ver na nossa vida, e aos poucos eles vão se interessando em ir para a casa do Senhor. Mas a amizade verdadeira, o vínculo, você precisa ter com aqueles que andam na mesma direção que você. Você precisa caminhar com gente que quer Jesus. Você precisa aprender a se achegar a essas pessoas. Não que elas não tenham defeitos, todos nós somos falhos e temos defeito, os do mundo e da igreja. Nós somos pessoas falhas do mesmo jeito. Só que nós buscamos melhorar a cada dia em Cristo Jesus. Nós estamos buscando da fonte que verdadeiramente vai nos transformar. De acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os nossos princípios mundanos. Nós precisamos tirar isso de nós e colocarmos os princípios de Deus, seguirmos e começarmos a obedecer a palavra do Senhor. E os pais que são cristãos estejam atentos aos seus filhos, a ensinar os seus filhos, aquilo que os seus filhos têm visto na televisão, aquilo que os seus filhos têm convivido na escola, converse com os seus filhos, porque a comunhão existe também a conversa, a convivência, o estar perto. Isso é mesmo necessário. Nós precisamos disso. E a palavra de Deus também nos fala no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Uma pessoa insensata só faz bobagem. E aí você vai estando junto com ela, e neste momento que ela está cometendo uma insensatez, pode até acontecer a consequência para você que está com ela. Porque as más conversações corrompem os bons costumes.
Os costumes mundanos corrompem os costumes cristãos. E se nós não vigiarmos, as coisas vão entrando de uma maneira muito suave. E quando você percebe, você já está pecando, você já está errando. Então, jovens, estejam atentos às companhias, aos vícios, aquilo que vem sido oferecido para vocês de maneira muito sutil. Estejam atentos, estejam alertas, porque é tempo de vigiar. É tempo de buscar e é tempo de vigiar também. Precisamos estar vigilantes o tempo todo. E que vocês possam entender que vocês não vão discriminar ninguém em momento algum. Não é assim que a gente faz. Nós temos que amar a todos, porque Cristo nos ensinou a amar. Mas nós precisamos aprender a selecionar aqueles que vão estar lado a lado conosco. E não falo só para jovens, neste caso é para todos os cristãos. Nós precisamos ver e saber quem é que nós vamos permitir entrar na nossa embarcação para andar conosco. Então tomem cuidado com as companhias de vocês, selecionem, prestem atenção nas atitudes, nos comportamentos, no palavreado. Tenham atenção a isso. Não se percam por coisas pequenas, porque o problema ele não começa grande, ele começa pequeno. E se você pode cortar algo, corte, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Se preocupe com o que o Senhor pensa, se preocupe com o coração do Senhor, se preocupe com os planos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que vocês possam estar refletindo sobre isso, parando e pensando no ciclo de amizade de vocês, aquilo que está sendo positivo, aquilo que está sendo legal, aquilo que está acrescentando e aquilo que não está. Aquilo que está te fazendo errar, aquela pessoa que quando você está com ela, você tem comportamentos que não são legais. A gente precisa parar e aprender a se analisar, a olhar para você mesmo. Olha, eu preciso melhorar nisso. Olha, isso não tá legal. Nós precisamos aprender a fazer isso de já. Amém? Que vocês possam refletir nessa palavra e que ela venha trazer um enriquecimento espiritual para vocês. Amém.